Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carolina, sejam bem-vindos aqui no meu canal novo aqui no YouTube. Então eu peço para vocês contribuir com o meu trabalho, se inscrevam, curte, compartilha com as pessoas que você conhece. E hoje a gente vai fazer uma leitura para o signo de Peixes, piscianos, Sol ascendente, Peixes, para os próximos 15 dias, tá bom? A gente vai perguntar aqui para o baralho quais são os principais aconselhamentos, direcionamentos, situações, né? Quais são as próximas energias aí para os próximos 15 dias de vocês. E é uma leitura coletiva, então tenham discernimento, pode ser que nem tudo vai ressoar para vocês, tá bom? E comentem aí se fizer sentido para vocês, desde já eu agradeço. Então vamos iniciar para os piscianos. Peixes é minha lua, então eu sempre gosto de também ficar atenta aqui com a leitura para peixes. Conselhos e direcionamentos para as pessoas que se conectaram com esse vídeo. Signo de Peixes. 5 energias. O que a espiritualidade tem para falar para nós? 5 energias. Uma de cada vez. Mais uma. O trevo. A árvore. Ó, a gente tá falando aí de oportunidades rápidas que chegam. A raposa. Oportunidades que chegam. Abertura de caminho. Mais 2 energias. Quero sol. Uma de cada vez. Uma carta. Mais uma. A casa. E a serpente. A gente está falando aqui de, como eu disse, oportunidades rápidas que chegam, caminhos abertos. Essa carta também fala para a gente ficar atento e esperto, porque essas oportunidades podem passar e você nem perceber. Então, coisas do dia a dia, do cotidiano, que podem fazer toda a diferença e às vezes você não vai se dar conta. Então, fica um pouco atento aí, tá bom? Em relação às oportunidades, às sortes, né? Mas aqui a gente tá falando de bom presságio. A gente tem a carta também da árvore. É uma carta que fala sobre estrutura, saúde, crescimento, colheita, né? Então, tem algo que precisa ser olhado, que precisa ter um pouco mais de esperteza, que precisa ser um pouco mais de calma. Eu senti que você tá um pouco... Essa carta tá me chamando muito. Você tá um pouco ansioso, afobado, tá? Assim, você tá precisando ter um pouco mais de esperteza. Eu não tô gostando da energia da cobra com a casa, não, da serpente. Não tô gostando dessa energia, senti que você precisa observar as pessoas que entram na sua casa, as pessoas que você... Até mesmo o seu corpo, sabe? Físico. As pessoas que você deixa se aproximar de você, da sua vida, do seu íntimo. Então pode ser tanto do seu físico, como também da sua mente, do seu emocional. E parece que você tem busca, assim, de um pertencimento, de querer fazer parte de algo e você está se perdendo por isso.
Você tá se perdendo por isso? Pisciniana, não tô sentindo uma energia tão legal, tá? Mas a gente tem que falar o que as caras estão trazendo aqui. Uma necessidade, assim, não sei se é necessidade a palavra, mas uma busca constante por pertencer a algo. E aí acaba que você encontra com gente falsa, com gente que não te agrega, com energia, com pessoas que faz você ter que ficar esperto sempre tem que ficar nesse lugar de como se alguém estivesse sempre tirando algo de você, mas às vezes tá mesmo. Mas eu senti que esse comportamento, a Vela ali tá até pulando, ó. A Vela não tava assinando das energias, ó. Eu gravei 2 leituras antes, a Vela não tava assim. Então, tá um pouco pesada essa energia. Essa busca por pertencimento, por fazer parte de algo, por se sentir pertencente a um grupo, a alguma ideia, a algum comportamento. Tá te atrasando, sabe? Atrasando aqui essa colheita aqui do seu caminho de boa sorte, de bom presságio. Tem algo muito voltado. Pode ser também as pessoas, igual eu falei, que frequentam a sua casa, o seu íntimo, que estão atrasando o seu processo aqui de colheita, de estrutura rígida, de saúde, de se sentir seguro, se sentir estável. E tem algo que é sobre pertencimento. Eu vou até já ir nessa energia aqui. Clarifica pra mim sobre a casa. 2 energias, por favor. Mais uma. Olha aqui, gente. Veio o cavaleiro. E vem a força. A gente pode estar falando de... Eu senti que não é algo que você fez ainda, que é uma energia dos próximos dias que a espiritualidade está trazendo para você como um alerta. Que você precisa cortar alguém da sua casa. Alguém que vai na sua casa, que frequenta a sua casa. Ou o seu corpo físico, ou alguém que você está se relacionando. Intimamente, nem sexualmente. E aí vem uma carta aqui também que fala sobre energia sexual. Não tá legal, não? Tem algum corte que você tem que fazer, tem alguma pessoa que você tem que tirar aí desse íntimo seu. E você vai atrás dessa pessoa porque você quer se sentir pertencente a algo. Por que você tem essa necessidade de sentir que você tem que... Porque assim, se é uma coisa que não é boa, porque não é boa. Eu senti que você é completamente ansioso, tendo que ter estratégias o tempo inteiro para manter essa pessoa, criando estratégias, criando meios, criando formas de tentar manipular, de tentar... Não é que você está sendo manipulando as pessoas, mas assim, tentando convencer, tá sempre tentando criar novas possibilidades para convencer essa pessoa a ficar com você, a permanecer na sua casa, a permanecer no seu íntimo. Mas isso aqui não tá te trazendo alegria e felicidade, pelo contrário. E aí, às vezes, vou dar um exemplo. Vamos imaginar relacionamento afetivo. Vamos imaginar que você está se relacionando com alguém, às vezes nem é uma relação ainda séria, não sei. Você tem uma... Independente se é recente ou não. E aí, você sempre tem que ficar... Sua mente tem que ficar sempre criando estratégias e meios e formas para você lidar melhor com essa pessoa, lidar melhor com essa relação. Meio que você fica pisando em ovos com essa pessoa. E você tá ainda mantendo isso porque eu preciso estar com alguém. Porque ficar sozinho eu não consigo. Por um pertencimento. Mas isso não tá te fazendo bem. Então, o conselho aqui que as cartas estão trazendo, que a espiritualidade está trazendo, é para você cortar isso da sua vida. Por que você vai continuar mantendo algo aqui que não te faz bem, que você tem que ficar aí... eu tenho preguiça de... É sobre um vídeo, eu tenho preguiça de joguinhos.
joguinhos de poder, joguinhos, isso, aquilo, não. É tão bom a gente ser livre, é tão bom a gente ser a gente mesmo com as pessoas que a gente convive. A gente não tem que ficar criando personagem. E nem é que a gente cria, às vezes é a nossa mente mesmo que vai lá para se adaptar, para se sentir pertencente, para estar ali naquele meio, a gente vai criando e deixando de ser a gente. Então, assim, não tem porquê. Se você não tá bem, você não tá feliz desse jeito. Então, eu dei um exemplo aqui de relacionamento, mas às vezes é no meio profissional. Eu tô aqui nesse emprego, nesse cargo, porque socialmente é bem visto. Ou porque eu sinto que eu tenho que fazer parte, pertencer a algo, né? Então, alguma profissão que você escolheu, algum grupo profissional, mas isso aqui não tá te fazendo, não tá te trazendo alegria. Entende? Então, assim, tá pesada essa energia, não gostei. Vamos tentar entender mais, tá? Tentar entender mais, porque tem um lado pesado, mas tem um lado muito legal também aqui na mesa. Vamos tentar entender. Tá, agora sobre a raposa. Sobre esses pensamentos, essa questão de... Não, peraí. Uma de cada vez. Essa questão de ter que ficar tentando se organizar. Caiu duas, gente. Ai, meu Deus, eu não gosto quando cai duas, mas eu vou aceitar. Olha aí. Tem uma mulher, pode ser uma mulher, tá, que tá envolvida nessa situação. Pode ser uma chefe, uma energia feminina, pode ser uma mulher que você, uma amiga, uma pessoa que você se relaciona, mas nem amiga é, né? Porque aqui tensão, briga, discussão. Tem uma mulher aqui no meio. Eu não sei se essa mulher ela tá diretamente ligada a você, ou ligada a alguém que está envolvido nessa situação, ou ligada, entende? Mas essa mulher está influenciando na sua energia, influenciando, acaba gerando tensão, briga, discussão. Então, se for no ambiente de trabalho, adaptem-se. Se é ambiente de trabalho, se é relacionamento afetivo, amizade, relações familiares também pode ser. Mas essa mulher que está envolvida, é ela que, ou é ela diretamente na sua energia, ou ela afeta ou influencia alguém que você está convivendo. Vamos ficar atento aí com uma mulher, gente. Tem uma mulher nessa situação, tá? Não sei se vocês sabem quem é, mas tenta entender que mulher pode ser essa. A serpente. Mais uma. Caixa. E o sol, meu Deus, vocês têm que passar por esse encerramento aí, pelo amor de Deus, aqui a foice, ó. Vamos encerrar essa situação. Nossa, que tá te atrasando, que tá... Tira essa nhaca da sua vida, corta esse laço aí, corta essa relação. Ai, não tem como eu cortar agora. Tá, gente, eu não tô aqui pra falar pra vocês que vocês vão fazer da vida de vocês, não. Mas é o que as cartas estão trazendo. Tem alguma relação, tem alguém que frequenta a sua casa, seu íntimo, que você se abre, que você conversa com essa pessoa não é verdadeira com você, ela é falsa, ela é meticulosa, essa situação só te atrasa, só te deixa mais tensa, você está em busca disso por algum pertencimento, não sei porquê, às vezes pode ser que um dia você entenda, fazendo terapia ou até mesmo consultando, eu também trabalho com consultas particulares, pode ser que você encontre por aqui, mas você tem que passar por esse encerramento, entendeu? Porque quando você encerrar, sabe, tudo vai clarificar, tudo vai fazer sentido para você, tudo vai ficar iluminado, você vai conseguir ver as coisas com muito mais clareza depois desse encerramento aqui. E é uma situação que você ainda não, é um encerramento que você precisa vivenciar, não é algo que já aconteceu,
É um corte que a espiritualidade está trazendo aqui como sinal. Então, você vai fazer o que você quiser ir, né, na sua vida. A espiritualidade não está aqui para te controlar, mas ela está aqui para trazer o alerta. Então, quem que é que está aí, entrando na sua casa, no seu íntimo? Quem que é a pessoa que você tem confiado aí? As pessoas, né? E aí tem uma mulher aqui nessa situação. Sabe quando você... Vou dar um exemplo, gente, que vem na minha cabeça. Você está se relacionando com alguém. E aí, eu até tinha falado que às vezes é uma relação nova, independente do tempo. Você está se relacionando com alguém e a gente tem uma ideia de que a pessoa é aquilo, que a pessoa é aquilo outro. Ideal, né? A gente fantasia, a gente às vezes acha que a pessoa é aquilo, mas na verdade às vezes é algo que eu gostaria que ela fosse, né? E aí você nem se dá conta. Aí tá. Você vai lá, quebra a cara, vê que é uma merda, vê que aquela pessoa não agrega em nada, que a relação não vai agregar, que o trabalho não está agregando, independente, né, se o familiar viver perto da minha família não está agregando. E aí quando você encerra, quando você finaliza, aí tudo começa a vir à tona. Aí você começa a perceber tudo aquilo que você não percebia. Aí você começa a falar assim, cara, como é que eu tava com aquela pessoa, como é que eu era amiga daquela pessoa, como que eu me relacionava com ela, se ela é assim, assim, assim. E às vezes você nem percebia, você não tava vendo, não tava se dando conta do tanto de coisas, não é nem que tá obscuro, mas é que você não tá querendo enxergar, tá na sua cara aí, e você não tá querendo enxergar. Depois que você encerra, tudo vai fazer sentido, tudo vai ser iluminado, e às vezes vai ser até doloroso, às vezes não, esse processo vai ser doloroso, né, a gente também, a serpente também fala da troca de pele, né, que é a morte, o renascimento, você trocar de pele, ser um novo eu. E é difícil porque aí você vai começar a falar assim, nossa, mas eu era bobo demais, como é que a pessoa fazia tudo isso e eu não percebi? Então tudo vai fazer sentido, tudo vai ficar claro para você depois desse encerramento, entende? Carta dos Trevos. Gostei desse filme aqui. Gostei. Os Trevos. Gente, virou aqui na minha mão, vou acertar. Veio a montanha e a âncora. Tá vendo? Ó, a carta dos trevos e a carta da âncora, elas têm uma certa semelhança, porque elas falam de possibilidades que podem acontecer, mas que também não podem acontecer, porque dependem de você. Depende de você ficar atento, de você observar, de você querer esse movimento, se movimentar também, né? Então, assim, as oportunidades estão aí, seus caminhos estão abertos, mas você tem que estar nesse lugar de ver, de correr atrás, de almejar, de compreender que depende de você também. Então, a espiritualidade está te trazendo novas possibilidades. Mas o que você tem feito para vencer o desafio que você está vivendo hoje? Se é essa relação, se é essas pessoas que vão na sua casa, se é esse emprego que não te faz bem, né? Então, o que você tem feito para você alcançar aquilo que você espera, almeja? Nem tô vendo aqui que são grandes, é meu grande sonho, nem é sobre isso. Mas sabe as coisas do dia a dia, as pequenas conquistas também? Eu quero começar a me alimentar melhor. Eu quero começar a cuidar mais da minha saúde. Eu quero fazer algum curso. Eu quero ter um tempo para viajar. Eu quero estar mais com os meus filhos, estar mais com a minha família. Quero ter um tempo para mim, independente do que seja, né? Não precisa de ser coisas grandiosas. Mas o que você tem feito para você estar nesse lugar de conquistar algo, né? Porque se você não se movimenta, mesmo você tendo as oportunidades, você vai ficar totalmente estagnado, né? E a âncora, ela fala disso. Você pode estar estagnado ou você pode tem as oportunidades e você pode encontrar a estabilidade e a segurança que você almeja, né? E aí, se vem aqui esse alerta de olhar para o seu íntimo, para sua casa, para sua estrutura, para o seu corpo, né, que esse é o seu desafio hoje, que é o desafio que você tem lidado. E aí, o que seria, né? O que eu consigo
fazer, o que que tem de oportunidades, o que que tem para mim aqui, que o universo já traz, né? Eu acho assim que só da gente já ter... Ai, tem tantas oportunidades que a gente tem, o ar, a água, né? Assim, a vida por si só, ela já é uma grande oportunidade, e às vezes a gente não valoriza, sabe? Então tem muita coisa ao seu redor, ao seu lado que é favorável, mas você não está conseguindo observar e perceber. Você está tão apegado a um pertencimento, tão apegado a fazer parte de algo, Pisciniano, que eu não sei o porquê que você tem essa necessidade, né? A gente tem necessidade de pertencimento, mas aqui tá te machucando, aqui tá sendo ruim, não tá legal, tá sendo difícil, né? E tem atrito, tem tensão, tem conflito, né? E tem uma mulher aí no meio, tenta observar que mulher, né? Se é uma pessoa que você conhece ou alguém que está influenciando alguém que você vivencia também. Mas é sobre o que você tem feito para agarrar as oportunidades que você tem recebido, porque você tem recebido, né? Então, às vezes, esse é o seu desafio, parar de olhar um pouco para essa necessidade que você tem aqui de pertencer a algo, fazer parte de algo que te afeta, que te machuca, né? Deixar isso aqui um pouco de lado e se agarrar e ver quais são as oportunidades que você tem para mudar aí essa situação que é desconfortável para você nesse momento, tá? A árvore. Mais uma. O anel. Você vai estabelecer, ó, e os ratos. Você vai estabelecer um compromisso com você mesmo. E você vai deixar para trás tudo aquilo que é desgastante. Porque o seu compromisso agora é com você mesmo. Não é com o outro. É uma carta que tá... É uma leitura, na verdade, que tá trazendo, assim, muito um alerta para você. Para você olhar para você, esquecer um pouco o outro. O outro. Filhos, trabalho, pais, relações, amizades. Porque isso está te desgastando. Você está vivendo só pelo outro, vivendo por um ideal, por fazer parte de algo, porque eu quero fazer parte de algo. E às vezes nem é tão consciente. Eu não acho que você fica toda hora pensando, eu quero fazer parte de algo. Não é sobre isso. Mas é uma necessidade sua, enquanto ser humano, né? Mas isso só te desgasta. É cansativo para você. E aí afeta porque você não consegue olhar para essas oportunidades. Então, quando você estabelecer um compromisso com você mesmo, fazer esse corte aqui, que é uma né, a espiritualidade está vindo aqui trazer esse alerta, é um corte que deveria acontecer. E aí já vai a decisão já é com vocês, né, piscinianos. Mas é isso que te desgasta. A gente pode estar falando aqui também de relações que são desgastantes. E você precisa encerrar. Às vezes, não significa que você não vai conviver mais, ou que você nunca mais vai ver a pessoa. Mas nem que seja falar não. Não. Sabe? Porque às vezes a gente tem dificuldade até de falar não. Então, às vezes é uma mudança na forma que você comporta também dentro dessa relação. Mas tem um corte, porque tem gente aqui que não quer seu bem. Não gostei. Bom, é isso. Vamos só agora tentar entender aqui o que está obscuro dessa situação que não está claro. O que ainda está obscuro? Uma energia. Olha aqui. Amor, paixão. Mais uma, não entendi. Mais uma. O que está obscuro? Mais uma, por favor. A cegonha. Tem alguma mudança que você precisa fazer em relação ao seu emocional. Pode ser que não seja encerrar definitivamente uma relação. Eu até cheguei a falar isso aqui. Mas a forma como você se vê diante as relações, diante o seu emocional, diante a forma como você lida com os afetos,
você ainda não tá obscuro e é como se você fosse vivenciar esse processo na dor, assim, na experiência mesmo. É desconfortável, o que da energia tá bem desconfortável. Não vai ser assim um processo, ai, lindo, perfeito, de flores e não. É um processo um pouco doloroso. Mas você vai passar a entender não, enxergar e lidar com o seu emocional de uma forma diferente. Tá bom? Bom, piscinianos, vamos finalizar aqui com o conselho? Conselho. Eita! A carta pulou. A chave, seus caminhos estão abertos. Você pode abrir e fechar qualquer porta que você deseja para sua vida. Então, qualquer coisa que você quer encerrar, você tem esse poder, você tem livre arbítrio para encerrar. Ah, eu quero começar agora a fazer outra coisa. Você pode fechar e abrir qualquer porta. Então, seus caminhos estão abertos, você tem essa oportunidade de encerramento também, está nas suas mãos, não tem ninguém te segurando, você tem livre-arbítrio para poder fazer suas próprias escolhas, fazer aquilo que faz sentido para você e seguir seu caminho, tá bom? O conselho é esse, então, esteja atento esteja atento com essa mulher, com essa energia feminina que influencia aí toda essa leitura e entenda que você pode abrir e fechar qualquer porta. Está nas suas mãos, o conselho é esse. Mas depende de você. E as oportunidades estão aqui. E às vezes você nem está se dando conta. Então, vamos tentar mudar o foco um pouquinho. Encerra, né? Isso daqui, se fizer sentido para você, essa relação, esse padrão, e é quem está na sua casa, no seu íntimo. E quem é que está no seu íntimo aí? O conselho é para você poder encerrar, tá? E aí você pode abrir, você pode fechar essa porta e também abrir outra, porque você tem um livre-arbítrio e poder ter nas suas mãos, tá bom, piscinianos? Olha, eu achei uma leitura muito boa, veio alertas, né? Pesou, a vela ali tremeu toda, ficou o foguinho ficou, a espiritualidade gritou aqui na mesa. Ai, fiquei até engasgado, parece que você tava até engasgado, assim. Parece que você tá engasgado, precisando de pôr umas coisas pra fora, falar aí um pouco, tá? Mas o livre-arbítrio é seu, para encerrar e para iniciar aquilo que você deseja, tá bom? Pessoal, é isso. Compartilha aí, curte, comenta, me ajude aqui também com o canal. E para leituras particulares, o meu número tá na bio. Certinho? Até mais. Boa sorte para vocês, piscinianos. Tchauzinho.